Hoje nós vamos falar um pouco de filosofia de trabalho, ok? Eu acho que Tá. isso é fundamental, a equipe entender a filosofia de trabalho, a cultura da empresa, a cultura da qualidade dentro da empresa, e a pessoa tem que se localizar. Né? A pessoa que está fazendo a coleta, às vezes faz 50 coletas numa manhã, 40 coletas numa manhã. Então, ela tem que entender a importância do trabalho dela. Ela tem que entender que qualidade, ela passa por equipamentos modernos, ok? Passa. Passa principalmente por equipamentos controlados e calibrados. Eu prefiro daqui a pouco trabalhar com Coulter T890, com Cobas, mas desde que ele esteja controlado e calibrado. Daqui a pouco trabalhar com X não sei das quantas e ninguém passar controle de qualidade, ninguém fazer manutenção na máquina. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Controle de qualidade interno e externo, calibração sempre que necessário. Mas tem um outro aspecto. Os equipamentos, hoje, eles são viáveis a vários laboratórios. Mas só um laboratório vai ter o Rafael trabalhando, só um laboratório vai ter, deixa eu pegar alguns nomes aqui, vai ter a Ana Paula, a Nayane, vai ter, enfim, todos vocês que estão aqui, a Débora, o Del, só um laboratório vai ter vocês. Então, as pessoas, na verdade, é que fazem a diferença. Somos nós que fizemos a diferença. Eu sou fã de Fórmula 1. O Rubinho e o Schumacher tiveram a mesma Ferrari por 5, 6 anos. O Schumacher ganhou 5 títulos mundial, o Rubinho não ganhou nenhum. O Rubinho é um mau piloto? Não. O Rubinho é um ótimo piloto, mas nunca ganhou um título mundial. Só que isso é Fórmula 1. Ganhar ou perder não vai mudar muito a nossa vida. Agora aqui vai. Aqui nós estamos falando de saúde. Aqui nós estamos falando da vida das pessoas. Então, se eu não for extremamente competente aqui dentro, eu vou estar fazendo uma diferença ruim na vida das pessoas. E eu tenho certeza que ninguém quer isso, né? É uma vida importante, o pessoal tem comentado ali, ok? Então vamos lá, vamos passar mais um pouquinho aqui. Então, o que que o profissional tem que desenvolver atualmente? Várias competências, várias habilidades, ok? Conhecimento técnico e científico sobre a sua área, que é análises clínicas. Só que só isso hoje não serve. A gente também tem que ter outros tipos de conhecimento agregado. A gente precisa ter uma noção, por exemplo, de gestão da qualidade, a gente precisa ter uma noção de trabalho em equipe. Hoje, a gente precisa ter uma ótima noção de informática e de inglês. A gente não tem como fugir disso. Nós temos que ter uma noção de gestão de estoque, porque a gente, sendo o proprietário ou não do laboratório, a gente pode ser chamado a ajudar a fazer compras, ajudar a padronizar um determinado setor, a ajudar a trabalhar com qualidade, ajudar a calibrar uma máquina, implantar uma máquina, colocar uma técnica nova. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente não tem outros conhecimentos. Então, sim, o mercado de trabalho exige isso. Eu concordo, né? Concordo que é um mercado mais exigente? É, mas a vida das pessoas tem muito valor, a gente também tem que ter noção disso aí. Alguém comentou assim, identificar os tubos é uma forma de evitar um erro gravíssimo, sempre faço isso antes da coleta. É isso aí, é o que nós vamos falar depois na sequência do curso. Primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente faz é identificar os tubos, e já vou dizer para vocês, na frente do paciente de preferência, mas depois a gente conversa com mais detalhes sobre isso. Tá? Então, precisamos de várias competências. Quais são as competências essenciais que o mercado pede hoje? Né? A competência que gira a nossa chave. Qual é a chave que ela gira? A chave do conhecimento, a chave da habilidade, a chave da atitude, valores e ética. Isso é conhecimento. Didaticamente, a gente diz que o conhecimento ele impacta em 25% na competência da pessoa. Os outros 25% são habilidades, mas 50% é atitude. Ai, Rafael, não entendi o que tu quer dizer com isso. Vamos pegar o exemplo da coleta de sangue. Adianta eu ler tudo sobre a teoria de coleta de sangue, ou seja, ter todo o conhecimento teórico de coleta de sangue, se eu não tiver habilidade, ou seja, se eu não praticar? E para eu estudar, começar a estudar e eu começar a praticar, eu não preciso ter atitude? Atitude de perder o medo, atitude de tentar mais de uma vez funcionar aquela veia para eu poder aprender. Então, olha como a competência ela exige atitude das pessoas, uma atitude saudável, uma atitude proativa, para que a gente então desenvolva as nossas habilidades e para que aquele conhecimento faça sentido, para que a gente use aquele conhecimento de uma forma sábia realmente na nossa rotina no dia a dia. Valores e éticas eu não vou entrar no mérito, mas você sabe que é muito importante a gente estar alinhado com as empresas que a gente trabalha, com a empresa que a gente trabalha, com o laboratório que a gente trabalha. É muito ruim a gente trabalhar
com pessoas que não têm o mesmo valor que a gente, ou seja, que não pensam em qualidade, que não se preocupa com o paciente, e entre outras várias coisas. E ética também, né, gente, é uma coisa que eu também não vou entrar em questão, mas é muito importante a gente trabalhar sempre com uma ética. Por que que é importante as pessoas desenvolverem essas suas competências? Para que elas alimentem o ciclo das competências dentro das empresas. Olha só, o meu desenvolvimento pessoal, profissional, olha que o miserável sozinho escalando uma montanha aqui, ó. Olha o esforço que ele está fazendo, olha a concentração, a dedicação. Esse esforço pessoal, ele vai ajudar a montar equipes competentes. E quando a gente Por quê? Porque essa pessoa está compartilhando o conhecimento dela com a sua equipe. Quando nós temos pessoas competentes com equipes competentes, as empresas são competentes, e isso é um sistema que se retroalimenta. As empresas competentes, elas vão ter uma chance maior de se manter no mercado de trabalho, uma chance maior de ter um sucesso. E com esse sucesso, se mantendo no mercado de trabalho bem posicionado, elas conseguem, então, alimentar o ciclo, que é o quê? Desenvolver cada mais a sua equipe de trabalho, que vai desenvolver cada vez mais todas as pessoas que trabalham dentro do laboratório. Então, o ciclo das competências, ele é fundamental para que a gente compartilhe esse conhecimento que a gente tem, ok? O que que o mercado pede hoje? Ética profissional. O que que é ética profissional? Vou falar sobre dois aspectos da ética profissional. Uma delas é em relação aos dados. Depois eu vou falar um pouquinho de LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas isso sempre precisou existir. Por quê? Porque nos laboratórios a gente vê pessoas fazendo exames para IST, não é mais DST, né, gente? É IST, é infecção sexualmente transmissível, né? Então, as pessoas vão fazer ali uma sífilis, vão fazer um HIV, vão fazer, enfim, várias outras coisas, tá? Vão fazer meninas, às vezes, menor de idade, vão fazer beta-HCG, e essas pessoas, elas podem ser conhecidas da gente. Onde que está a ética profissional nisso? Nunca, jamais, de forma alguma, comentar resultados do laboratório. Em casa, com amigos, com familiares, o que acontece no laboratório fica dentro do laboratório. Então, isso é uma ética profissional. É a questão dos resultados ficarem dentro do ambiente laboratorial e sem comentar. Eu conheço um laboratório em Porto Alegre que ele tem um processo de um paciente que já deve estar em 5 milhões esse processo. Porque o que aconteceu? Esse paciente foi pegar um resultado de HIV e era um resultado reagente. E ele perguntou para a recepcionista: Ah, tu pode me ajudar a entender esse resultado? E ela disse: Ah, tu está com AIDS. Primeiro que ela falou uma coisa que ela não devia falar. Primeiro que o paciente que tem HIV não tem necessariamente AIDS. E isso fez com que esse laboratório hoje tivesse um processo, tem um processo aí na faixa de 5 milhões de reais, por causa da falta de ética e de preparo de um profissional. Outro tipo de ética profissional, trazendo para o lado da coleta de sangue. Às vezes eu cansei de pegar no meu laboratório pacientes que chegavam com 3, 4 picadas, que tinham vindo de um outro laboratório concorrente. Ética profissional é tu valorizar o teu trabalho. Não precisa denegrir a imagem dos outros. E as pessoas me diziam assim: Ah, eu fui no laboratório X, ali tem o concorrente, não sei o quê, olha o que fizeram com o meu braço. Sabe o que que eu respondia para as pessoas? Dizia: Olha, quando a gente erra uma veia, isso é um acidente de trabalho. Ninguém sai de casa pensando assim: hoje eu vou errar uma veia. Ah, vou. Ah, mas hoje eu vou dar um jeito de errar uma veia. Ninguém faz isso. Ah, é como um motorista de ônibus que sofre um acidente durante o seu percurso. Ele não queria bater num carro, mas isso pode acontecer. Então, ética profissional, no mínimo, sobre esses dois aspectos. Tá? Isso, a recepcionista não deve fazer comentário, né? Não deve, nós não damos diagnóstico em laboratório, por isso que eu expliquei aquilo no começo. Então, ética profissional nesses dois sentidos. Comprometimento, gente. Quem é comprometido não precisa falar. Ele mostra através das atitudes, certo? Então, ele tem um comprometimento com a sua equipe, ele tem um comprometimento com a empresa com que ele trabalha, ele tem um comprometimento com a saúde daquele paciente que ele está atendendo. Outra coisa importante é estar pronto para mudanças. Eu estou dentro do laboratório desde 1990, formado desde 2001, mas desde 1990. Quem tem essa bagagem aí um pouquinho maior, sabe a quantidade de mudanças que teve da década de 90 para cá. A década de 90 foi quando começaram a entrar as automações. E quando as automações entraram no laboratório, houve uma mudança enorme. A década de 90 foi quando começou a entrar a informática dentro do laboratório. O primeiro computador que nós compramos, nós pagamos US$ 20 mil na década de 90. E o meu pai conseguiu importar porque ele era professor universitário
e a universidade estava importando alguns computadores e ele conseguiu importar um para o laboratório. US$ 20.000, alguém imagina hoje pagar quase R$ 100.000 por um computador? Ninguém imagina. Então, a quantidade de mudanças, a quantidade de melhoria de técnicas e de equipamentos é muito grande. Então, nós temos que estar pronto para mudanças. Não adianta a gente ser o do contra. Gente, vamos mudar, vamos fazer um interfaceamento aqui, beleza, vamos. Vamos aplicar uma técnica nova, vamos. Então, a gente tem que estar pronto. E isso nos exige proatividade. Por exemplo, também na coleta, né? O laboratório lá onde eu trabalhava em Santa Maria, ele tinha 3 salas de coleta. Então, às vezes eu passava, estava acompanhando as coletas, e eu via assim, ó, aquilo que talvez vocês vejam. Em volta do recipiente de coleta é, de lixo, né? O recipiente, um saco de lixo preto, cheio de papel de coleta ali, da seringa, da agulha. Se eu estou passando na sala e eu vi que tem aquele papel caído, o paciente, quando entrar na sala, ele também vai ver. E aí eu me pergunto, o coletador não viu que ele estava caído? Se viu, por que não juntou? Então, ser proativo é antes que alguém venha e reclame. Olha, eu entrei na sala de coleta do laboratório e estava sujo, tinha respingo na bancada, tinha respingo no chão, tinha respingo na cadeira, enfim. Então, a gente tem que ser proativo, ok? Em vários aspectos. Relacionamento interpessoal. Ninguém trabalha sozinho. Todos nós precisamos trabalhar com algumas pessoas. Trabalhe em equipe. A gente precisa, e se não for com a minha equipe, vai ser com o nosso cliente paciente. Então, eu vou falar bastante de comunicação também, tá? A nossa capacidade de comunicação ela é fundamental para a gente ter sucesso. Então, cuidado. Às vezes eu recebi a ligação, assim, principalmente da galera do plantão, né? Ah, Rafael, o trequinho, a pecinha, a rebimboca da parafuseta. Eu digo, não, gente, eu preciso saber. Olha, é a probe que não está funcionando. Então, a gente tem que ter uma capacidade de comunicar de uma forma eficiente, porque senão fica difícil, às vezes, a gente entender o que as pessoas querem dizer. Então, comunicação, a gente vai falar sobre isso. Organização, né, gente? O laboratório, o setor que não é organizado, a gente não tem uma produtividade boa. Imagina se na tua sala de coleta não está organizada, com material já pronto para que tu vai precisar fazer a coleta com a seringa, com a agulha, com tudo certinho, com os tubos. Imagina tu senta, coloca o paciente sentado ali na cadeira dele, faz toda a preparação, e isso já deve ter acontecido com vocês, na hora que vocês vão pegar o garrote sumiu da sala. Ai, que dá uma raiva na gente, né? Ou então, tu vai fazer uma coleta hospitalar, caminhou lá, não sei quanto, aquele hospital enorme, quando chega lá no leito do paciente, cadê o tubo? Ou cadê a seringa? Ou cadê a agulha? Ou cadê o garrote? Enfim, organização. Quando a gente tem organização, a gente tem muito mais eficiência. Outra coisa que nós precisamos ter é persistência. Porque tem os dias que vão ser legais, mas tem os dias que vão ser difíceis. Então, a gente precisa persistir. A gente precisa persistir numa veia que é mais difícil. Não adianta eu tentar uma vez e não tentar mais. Quantas vezes eu vou tentar? Nós vamos conversar sobre isso depois. Vou dar alguma sugestão do que eu penso sobre isso. Mas nós precisamos ser persistentes, ok? Nós precisamos ter liderança, no mínimo sobre nós mesmos, para ter atitude. Mas muitos de nós vão ser líderes de pequenas equipes, de pequenos grupos. Então, liderança é algo que a gente precisa desenvolver. Entusiasmo, né? Porque uma das piores coisas é tu trabalhar com aquela pessoa, otimismo, né? Aquela pessoa, ai, hoje está quente. Ai, hoje está frio. Ai, hoje choveu. Ah, gente, tá vivo? Tô. Tá com saúde? Tô. Tem emprego? Tô. Então, galera, bora. Vamos para frente, vamos para cima. É disso que a gente precisa, ok? Por que a gente precisa dessas competências? Porque o Rafael imagina? Não, porque nós temos muitas responsabilidades legais, éticas, morais. Então, a ética profissional, a questão do sigilo, sempre houve, mas hoje existe uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Nós precisamos ser o defensor da qualidade do laboratório. Isso é fundamental, a gente já conversou um pouco sobre isso. E nós precisamos, gente, ter um controle emocional. Nós precisamos ter uma boa educação, bom humor, cordialidade, mas principalmente controle emocional. Eu vou falar depois um pouco das emoções daquele paciente que chega às 7 horas da manhã e tu tá ali, tu dá um bom dia, e ele diz assim, bom dia por quê? Porque eu tô aqui para fazer exame, tô com fome, como é que vai ser um bom dia? Como que a gente age diante disso? Eu vou deixar o meu emocional ser atingido por isso? Então a gente vai conversar também sobre isso, tá? Porque isso é muito importante. Nós somos responsáveis por organizar e coordenar equipes de trabalho. Não tem jeito, a gente tem que organizar. Nós somos responsáveis por organizar e limpar.
não só o meu setor de trabalho, como as áreas comuns, como o exemplo que eu acabei de dar agora. Se eu entrar no banheiro da recepção e eu ver que está sem papel, que está sem sabonete, eu vou lá e vou colocar, ou eu vou chamar a pessoa responsável e vou pedir para que coloque. Então, isso é organizar, isso é limpar, né? Nós temos que lembrar que nós estamos num ambiente de saúde. Ou algum de vocês gostaria de estar entrando para uma cirurgia e olhar o jaleco do médico e parecer jaleco de açougueiro, todo cheio de sangue. Não. Ou olhar para a mesa cirúrgica ou para a mesa em volta e tá aquelas coisas tudo bagunçadas. Não, todo mundo quer ver algo organizado e limpo. E na hora da saúde, na área da saúde, mais ainda. E além disso, isso também faz parte da biossegurança de todos os colaboradores e dos clientes. Porque a gente sabe que tem doenças que podem ser transmitidas. Se der um respingo de sangue, se der um respingo de urina, existe viabilidade de alguns vírus, aí, tipo hepatite B e C, de 7 a 15 dias, conforme a carga viral desse paciente. Onde uma pessoa pode se encostar ali e pode ser contaminada. O risco é alto? Não, o risco é baixo, mas existe. Então, biossegurança é para a gente tratar do mínimo risco ao maior risco, mas todos eles são importantes e a gente tem que tratá-los com muita responsabilidade dentro do laboratório. Então, organização e limpeza das áreas comuns, como eu acabei de dar exemplo agora, nós somos responsáveis por armazenar documentos e registros. E nós temos documentos e registros dentro do laboratório. Com menos de R$ 3 por dia, você já pode se tornar membro da UFAC Brasil, ter acesso ao curso completo dessa aula e conteúdo exclusivo todo mês. Né? É POP, é manual, é registro de temperatura, é registro de água, é registro de controle interno. Então, o que não falta dentro do laboratório é material, de documento e de registro. Isso não falta dentro do laboratório. Então, nós precisamos armazenar isso, ok? Nós somos responsáveis pelo nosso aperfeiçoamento técnico, mas não só pelo meu aperfeiçoamento técnico, da minha equipe também, que é o que vocês estão fazendo hoje aqui. Os gestores de vocês se preocupam com o aperfeiçoamento de vocês e estão propondo, estão patrocinando, estão oferecendo para vocês um aperfeiçoamento técnico, uma atualização científica, uma atualização tecnológica. E isso a gente tem que valorizar, porque esse conhecimento ninguém mais tira de vocês. O conhecimento é uma coisa fantástica. Se alguém chegar e dizer assim, Rafael, me dá o teu celular, eu vou te dar meu celular, mas eu vou ficar sem. Agora, se alguém chegar e me pedir uma informação cujo eu tenho conhecimento, eu vou passar o conhecimento e eu não vou perder o conhecimento. O conhecimento vai continuar dentro de mim. E eu estou passando para alguém que vai compartilhar com outra pessoa, e é assim que as coisas vão melhorando na sociedade, porque senão vai ficar difícil as coisas melhorarem. Então, aperfeiçoamento técnico, pessoal e da nossa equipe de trabalho. Então, isso é extremamente importante. Ok? E lembrar sempre, né, que nós somos responsáveis pelos resultados obtidos. Todos nós. Quem assina, quem é o responsável técnico, quem assina os exames, é mais ainda, é legalmente responsável. Mas todos nós que trabalhamos no laboratório somos responsáveis pelos resultados obtidos. Todos nós, sem exceção. Gente, alguma colocação em relação às responsabilidades, às competências? Vocês têm outras coisas que vocês acham que a gente deve comentar? Vocês chegam a ter, comentam isso com as equipes? Enfim, vamos trocar um pouquinho de ideia agora sobre isso. Professor, assim, qual seria a resposta que você falou, né, sobre no início lá, que a recepcionista ela não deve dar nenhuma resposta do que o paciente tem, o que tem o resultado, nem se ele perguntar. Qual seria uma resposta gentil e correta? Olha, acho que uma resposta, assim, uma resposta que eu usava era assim, né? Porque às vezes as pessoas insistem pelos mais diversos motivos. Até aquele que está com medo, aquele que é curioso e até aquele que não quer voltar no médico para mostrar os exames para não pagar uma consulta. Tem de tudo, vocês sabem disso, né? E Então, às você vezes, sabe, insistem. O que que eu dizia? Mas aí eu dizia o que para minha recepção? Vocês não podem dizer. O que que vocês vão dizer para o paciente? Olha, eu não sou formada para interpretar esse exame. A pessoa formada, a pessoa que tem a competência para interpretar esse exame é o médico que solicitou esse exame, tá? Eu posso chamar o responsável do laboratório e ele passar mais algumas informações. E aí me chamava. E aí eu falava mais ou menos a mesma coisa, mas eu acrescentava assim, olha, o máximo que eu posso te dar de dica é o seguinte, do lado aqui tem o valor de referência.
no intervalo. Então, por exemplo, glicemia de 70 a 99. Se a tua tiver 130, ela está alterada. Daí a pessoa te pergunta: ah, então eu sou diabético. Eu não posso te dar diagnóstico. Quem pode te dar diagnóstico é o médico. Eu faço o exame. Aquela conversa inicial era o que eu explicava para os pacientes. Eu faço o exame, o seu médico fez a sua anamnese, ele que me acompanha, ele que agora vai interpretar os meus resultados e ele vai chegar numa conclusão. Ele é o profissional habilitado para isso. Então, era mais ou menos esse sentido de conversa que eu faço com os pacientes e essa orientação que eu dou. Não, alguém disse que eu estou inspirado aqui. Não sei, eu sempre falo assim, obrigado pela inspiração aí, mas talvez vocês estejam me inspirando um pouco mais. Ok, então? Sim, professor, tá. É uma observação sempre acontece na coleta de citologia. Que é a paciente ali no local, né? Ela sempre pergunta para o técnico que está fazendo a triagem, né? O que você está fazendo? Tu pode me falar? Tu pode me adiantar? Sempre acontece mais. Eu não sei o caso do pessoal aqui, né? Se tem exemplos, né? De onde mais acontece, o local que mais acontece. A minha opinião é essa, onde faz a coleta de histologia, na recepção também, né? Ó, alguém concordou comigo, a Uli, que é histologia. Eu acho sim, né? Eu vou falar isso, quando, por exemplo, quando eu for falar de espermograma, né? Eu acho que a gente tem que ter uma explicação, sempre antes de realizar um exame. Os nossos exames, quase todos eles são invasivos, minimamente invasivos, mas são invasivos. Quando tu funciona uma veia, tu está invadindo o tecido, não tem como dizer que não. Quando tu faz uma coleta de secreção ou de citologia, de uma certa forma há uma invasão também. Então a gente tem que sempre explicar o procedimento. Por exemplo, uma coisa que eu nunca fiz no laboratório, eu coletava secreção vaginal, secreção uretral, porque daqui a pouco as mulheres talvez tenham que coletar também, às vezes vocês estão dentro do laboratório. Então, assim, o máximo de postura profissional, sem risinho, sem nada, e explicar. Antes de tu colocar o paciente na maca, explica, olha, sabe como é que funciona esse procedimento? Ah, sei, eu posso te explicar de novo? Porque às vezes a pessoa sabe, mas ela não entendeu. Eu explico, olha, então vai ser feito assim, tu vai ficar nessa posição, tu vai sentir isso, aquilo, aquele outro, isso é normal, isso é do procedimento. Por exemplo, fazer coleta para pesquisa de oxiúrios, né? É uma coleta bastante complicada. Às vezes hoje vem muito menos, mas às vezes vem crianças. Então tu tem que explicar, até porque daqui a pouco tu pode ser mal interpretado. Então, esse tipo de coleta, ou eu deixava assim, mulheres fazendo de mulheres, homens fazendo de homens, quando isso é possível, acho que isso ajuda, deixa a pessoa talvez mais à vontade. Mas quando não é possível, a gente tem que encarar de uma forma muito profissional, certo? Mas sempre explicar o que vai ser aquele procedimento. Daí a pessoa vai entender de uma forma mais tranquila e mais segura e não vai ficar colocando minhoca na cabeça, tá? Deixa eu só ver, acho que tem uma pergunta ali. Eu vou falar bastante de beta-HCG, tá? O beta-HCG a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? O beta-HCG a gente não deve liberar ele mais como positivo, negativo, reagente, não reagente. Eu sugiro que a gente libere ele, assim, o número, né, quantitativo ou não, se for feito qualitativo, ok, com a sensibilidade embaixo, e que se coloque uma legenda. A gente tinha uma legenda. Valores maiores que 25 é compatível ou é sugestivo de gestação. Porque a gente sabe que o beta-HCG nem sempre é gestação, o beta-HCG é alterado. Tem N outras situações fisiológicas e até patológicas que podem fazer com que o beta-HCG aumente. Então, hoje ele não é mais como se fazia antigamente, que tu entregava um teste de gravidez junto com um cartãozinho, assim, com uma cegonha. Como esse tempo eu achei que tinha no laboratório lá da década de 80. Hoje não é mais assim. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso aí, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais de beta-HCG mais para frente, tá bom? Ótimo, professor, gostei. Dessa questão de reagente, não reagente, então liberar um resultado quantitativo é melhor, né? É a minha sugestão, tá? A sugestão que eu dou é liberar o quantitativo, tá? E explicar ali a sensibilidade, mas cuidar, tá? Esses termos que eu estou passando para vocês são termos que o jurídico me passou. Então, compatível com, sugestivo de. Ou seja, tu deixa uma margem para que aquele resultado não seja o diagnóstico definitivo. Porque se vocês olharem a sensibilidade e especificidade dos nossos testes em laboratório, nem PCR de 100%.
Você Não é falou verdade? perfeito, professor. Em relação a essa palavra é muito boa, eu aprendi desde que saí da faculdade, a palavra sugestivo. Você não se compromete, você está só sugerindo. E por que Então, isso? Ah, é porque tu não sabe o que tu está fazendo? Não, é porque hoje alguns advogados saíram das portas de cadeia e estão nas portas dos laboratórios, dos hospitais, das clínicas, querendo qualquer rolo para colocar um processo em cima do laboratório. Então, o juiz, quando ele vai analisar alguns termos, ele analisa dessa forma técnica. Então, quando tu diz que é sugestivo, tu não está afirmando. Por exemplo, um PSA aumentado, alterado, é câncer de próstata? Não. O antígeno prostático específico, ele aumenta em algumas situações. Pode ser uma prostatite, pode ser uma hiperplasia prostática benigna e pode ser um câncer de próstata. Então, nós temos exames dentro do laboratório que eles não são diagnóstico definitivo. O próprio resultado de uma citologia não é um resultado definitivo. Vai ter que passar por uma biópsia, ele vai ter que passar por outros procedimentos até chegar no diagnóstico definitivo. Então, a gente tem exames dentro do laboratório que vão exigir outros exames confirmatórios. Então, a gente tem que ter esse cuidado dentro do laboratório. professor, só mais uma coisinha aqui, que eu sei que a gente vai falar sobre beta, mas a Uli, a Caroline, né, ela tá falando assim, quando for beta qualitativo, o que que a gente Aí tu vai ter que responde? usar reagente e não reagente. É o melhor Certo. termo, tá? O termo que eu sugiro na imunologia, e eu trabalhei muito com imunologia, com sorologia de banco de sangue e tal, o termo mais correto é reagente e não reagente, não é mais positivo e negativo, tá? É o termo mais Tá. preconizado em termos técnicos de se usar. Aí tu vai colocar reagente ou não reagente, mas é importante colocar esses termos embaixo na interpretação. E Compatível com, sugestivo de, a tá? Débora complementou assim, como resultado, né? O resultado é reagente para a presença do hormônio, não para uma Exato. gestação. Exato, exatamente. Por exemplo, a mulher pode estar com beta-HCG extremamente alto e ser uma gravidez ectópica, a Sim, famosa mola. Outra coisa, homens fazem beta-HCG. Por que que eles fazem beta-HCG? Para diagnosticar tumor de testículo. Aí, ó. Débora, tu é a irmã da Svetlana? Não sei se ela me ouviu. eu não sei, Débora Da onde que a Débora é? é do Goiás. Ah, não, então não é. Então não é. Só o sobrenome é parecido. Beleza, vida que segue, vamos lá. Ah, tá, beleza. Tá, mas a gente pode falar mais de beta, ok? Depois. Vamos seguir aqui. Olha só, como que era o laboratório antigamente? Ele era uma empresa de uma rotina interna mais simples. Para começar, nós não tínhamos essa gama de exames enorme que nós temos hoje. Então, a gente tinha a recepção, a gente tinha a coleta, os exames eram uma gama ali de 200 exames, 300 exames talvez. Não tinha computador, era uma datilografia, né? Tinha que digitar ali na datilografia. A gente só tinha bioquímico trabalhando praticamente dentro do laboratório. Teve uma época que nem auxiliar, nem técnico existia essa formação. Muitas vezes eu vi o meu pai e os colegas dele pegarem pessoas, às vezes, que faziam limpeza e treinar e ele virar um técnico de laboratório. Muitas vezes isso aconteceu. Claro que tinham pessoas que tinham aptidão, outras não, né? Mas já vi isso acontecer algumas vezes. Então era fazer um caixa e correr para o abraço. Atualmente, não. Atualmente a gente precisa fazer uma gestão. Por que que a gente precisa fazer uma gestão? Porque hoje a coleta de sangue não são todos os exames feitos no laboratório. Alguns exames, eles são feitos em laboratórios de apoio. E aí como é que nós vamos fazer? Nós temos que trabalhar com isso. Então, setores de produção ligados ao setor de apoio, ligado ao laboratório de apoio. Quais setores de apoio? Biossegurança, controle de qualidade, uma série de coisas. Hoje nós temos um CPD dentro do laboratório. Não sei se vocês já estão usando algum outro termo, mas eu para mim ainda é CPD. Hoje, muitas vezes, nós temos o nosso site hospedado no servidor dentro do laboratório, nós temos interfaceamento dentro do laboratório. E se a gente não tiver uma noção de como funciona a informática, a gente vai ficar na mão totalmente das pessoas que desenvolvem o sistema. E eu tenho certeza que cada um de nós tem uma história para contar de dor de cabeça com o sistema de informática no laboratório. Porque nem sempre a gente chegou no nível que a gente está hoje. No começo as coisas eram muito mais complicadas. A gente trabalhava com um disquete 5 1/4 para carregar o sistema, para vocês terem uma ideia, né?
Então, hoje é mais complexo. Olha o organograma. Opa, opa, calma, calma. Olha, se você assistiu essa aula até aqui, eu sei que tá muito boa, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Ela tem uma versão completa. Isso aqui é apenas um trechinho de uma aula completa, aliás, de um curso completo com várias aulas desse mesmo tema. Que demais, né? E eu posso te mostrar. Você quer ter acesso? Então fica comigo aqui rapidinho que eu vou te mostrar como que você pode ter acesso a essa oportunidade única, tá bom? O que que você vai ter que fazer? Tá? Você vai ter que se tornar membro da UFAC. Eu quero te mostrar a UFAC. Prazer, eu me chamo Thiago Del Rey. A UFAC Brasil formou uma plataforma de análises clínicas, né, que é o método of a Class, uma plataforma que no lugar dos filmes da Netflix tem cursos, vários cursos. Então você não precisa mais comprar só um curso. Você pode comprar todos os cursos que você precisa em um único lugar, por um único preço. Que demais, né? Então a Alpha Class é uma grande Netflix com vários treinamentos, com grandes professores e palestrantes de todo o mercado, né? A gente nasceu de uma comunidade, então a gente entende, né, de análises clínicas muito bem, assim como você. Você vai ter acesso, dependendo do seu plano, a trilhas de gestão laboratorial, qualidade, bancada, área técnica, recepção, coleta, pré-analítico, né, até habilidades comportamentais, para que você vá além. Então, a Faclass quer te levar para que 2025 você tenha um ano de sucesso, né? Independente do ano que seja nesse vídeo, você pode alavancar sua carreira através do conhecimento, né? E você pode, inclusive, ter acesso a vários treinamentos de área técnica, marketing, jurídico, né? Pode assistir aulas ao vivo, aulas gravadas, é você que manda tudo no seu tempo, sem nenhum anúncio. No seu tempo você consegue estar assistindo, fazer testes de conhecimento, se você tem uma equipe ou se você vai assistir sozinho. Você pode também ganhar até prêmios, porque tudo é gamificado. Então, se eu entro na plataforma, eu ganho um ponto. Se eu termino um curso, eu ganho um ponto. E eu vou estudando esses pontos, e no final do mês, se eu for o meu pontuador, eu levo prêmios, que vão desde certificado, né, que é um prêmio melhor do que esse, né, até também como jalecos, livros, equipamentos, kit de limpeza, inscrição para congresso. Tem muito prêmio na plataforma. E você consegue ver também uma novidade que tem no mercado, né, só na nossa plataforma, onde você pode ver a sua evolução, né, ou a evolução da sua equipe, de forma individual, quantas aulas, quantos meses, né, quantos certificados, quantos cursos, tudo isso em um único lugar, né? A gente tem network aí com laboratórios e profissionais do Brasil inteiro, então com certeza é um lugar onde, se você entrar, você vai estar se fortalecendo para que você possa se destacar ainda mais no mercado. Você acha que faz sentido essa proposta? Se você acha que faz sentido, legal, você pode acessar aqui o nosso link na descrição para ter acesso ou entrar em contato com a nossa equipe, que vai ser um prazer te receber e eu espero por você, porque eu tenho certeza, você é o próximo membro da UFAC. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.